Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade de revisão, abordando os conceitos iniciais de números complexos e algumas de suas operações. A primeira questão: o número complexo z, que ele é igual a 6i elevado a 25, mais 2i elevado a sexta, mais i ao cubo, é igual a quanto? Então a questão começa aí com potências de i. A gente vai ter que calcular essas potências de i. Resolvendo então, está aí o número complexo z que eu quero. Eu vou pegar aí o i elevado a 25, eu vou ver qual é o resto da divisão desse expoente por 4. Mas antes de trabalhar com as potências de i, eu primeiro distribuí as potências que tinha nos parênteses. Então, repeti o 6i elevado a 25, 2 elevado a 6, i elevado a 6, eu distribuí o expoente 6 no 2 e no i, e também distribuí o expoente 3 no i. Então, ficou dessa forma com o i ao cubo. Agora sim, eu vou trabalhar com o resto da divisão dos expoentes por 4. I elevado a 25, o 25 dividido para 4 deixa resto 1. Então, na verdade, é i elevado a 1. Então, ficou 6i elevado a 1 mais 2 elevado a 6 dá 64. I elevado a 6 é equivalente a i ao quadrado, porque o resto aí da divisão do 6 por 4 é 2. E o i ao cubo repeti. Agora, calculando as potências de i elevado a 1 é i, então ficou 6i, mais 64 vezes i ao quadrado é menos 1, mais o i ao cubo, que é menos i. Juntando agora quem der para juntar, repeti o 6i, na verdade não repeti o 6i, juntei o 6i com o menos i dá 5i positivo, e mais 64 vezes menos 1 dá menos 64. Então nós temos que o número complexo z ele é menos 64 mais 5i, de forma que a resposta correta é o item C. A segunda questão, da Unesp de São Paulo. Se z é 2 mais i, multiplicado por 1 mais i, multiplicado por i, então o conjugado de z vale quanto? Bem, nós temos aí que o número complexo z ele é o produto de três números complexos. Ele multiplica o complexo 2 mais i pelo complexo 1 mais i por i. Então, dessa forma, para a gente saber quem é o número complexo z, eu tenho que fazer o produto aí de números complexos. Eu primeiro vou multiplicar os dois primeiros, que é o 2 mais i pelo 1 mais i, e vou repetir o i para multiplicar por último. Vamos lá então fazer a distribuição de complexo, no produto. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes i dá 2i, i vezes 1 dá i vezes i dá i ao quadrado. Tudo isso multiplicado pelo i, que eu disse que ia repetir fora. Agora eu vou juntar 2i mais i entre parênteses e vou substituir i ao quadrado por menos 1. Então ficou, substituir o i ao quadrado por menos 1, 2i mais i dá 3i. Agora eu junto o 2 menos 1, que dá 1, então o z vai ficar 1 mais 3i multiplicado por i. Agora, para finalizar, eu multiplico o i pelo 1 mais 3i. Então, i vezes 1 dá i vezes 3i dá 3i ao quadrado. Nós já sabemos da estratégia de trocar i ao quadrado por menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, nós temos que o número complexo z ele é menos 3 mais 3i. Mas calma, né? A questão não pede o número complexo z, então não é para marcar o item D. A questão pede o conjugado dele. Então vamos lembrar que o conjugado de um número complexo é só trocar o sinal da sua parte imaginária. Então o conjugado de menos 3 mais i, trocando o sinal da parte imaginária, vai ser o conjugado menos 3 menos i. De forma que a resposta correta é o item A. Terceira questão. Considere o número complexo z, que ele é a divisão de 1 mais 3i por 1 menos i. A forma algébrica de z é dada por quanto? Chegamos aí numa questão que aborda a divisão de número complexo. Vamos lembrar que para dividir número complexo, eu multiplico o de cima e o de baixo pelo conjugado do de baixo. Sempre é essa estratégia. Então você vai pegar aí o z, que é uma divisão de número complexo, vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo, que é 1 mais i. Então agora a gente vai distribuir o produto de número complexo. Em cima, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes i dá i, 3i vezes 1 dá 3i,
3i vezes i dá 3i ao quadrado. Embaixo, se lembrem que vai dar sempre uma diferença de quadrado, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Vamos agora juntar o que der para juntar e vamos substituir i ao quadrado por menos 1. Então repete o 1 lá em cima, i mais 3i dá 4i, mais 3 vezes o i ao quadrado, que é menos 1, sobre 1 ao quadrado dá 1, menos i ao quadrado, que é menos 1. Vamos agora trabalhar os sinais, então repete o 1 mais 4i, 3 vezes menos 1 dá menos 3, embaixo ficou 1, menos e menos dá mais 1. Vamos agora juntar os que derem, 1 menos 3 dá menos 2, mais 4i, sobre 1 mais 1, que é 2. Eu pego agora e divido o menos 2 e o 4 por 2, então o z vai ser menos 2 dividido para 2 dá menos 1, mais 4i dividido para 2 dá 2i. Então, o número complexo z ele é menos 1 mais 2i, e a resposta correta é o item A. Quarta questão da PUC. O quociente de 8 mais i sobre 2 menos i é igual a quanto? É uma questão idêntica à questão 3, onde aborda a divisão de número complexo na sua forma algébrica. Como a gente fez no item 3, é só a gente multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado de baixo. Conjugado de baixo, lembrando que é 2 mais i. Vamos fazer agora a distribuição do produto. 8 vezes 2 dá 16, 8 vezes i dá 8i, i vezes 2 dá 2i, i vezes i dá i ao quadrado. Embaixo, como eu disse, dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então dá 2 ao quadrado menos i ao quadrado. Eu vou juntar agora os que der, vou resolver as potências e vou trocar i ao quadrado por menos 1. Então, repete o 16, 8i mais 2i dá 10i, i ao quadrado dá menos 1, 2 ao quadrado é 4, menos i ao quadrado é menos 1. Eu junto agora o 16 menos 1 dá 15, mais 10i, menos e menos dá mais, embaixo eu tenho 4 mais 1. 4 mais 1 é 5. Então, agora eu vou pegar o 5. Colocar dividindo o 15, 15 dividido para 5 dá 3, e divido o 10 por 5, que dá 2. Então, nós temos que o quociente desse número complexo que eu tinha é 3 mais 2i, e a resposta correta é o item E. Quinta questão da Mackenzie de São Paulo. O conjugado de 2 menos i sobre i vale quanto? Observem que eu não pergunto quanto é 2 menos i sobre i. Eu quero saber quanto é o conjugado dele. Mas para que eu saiba quanto é o conjugado dele, eu tenho que saber primeiro quem é ele. Então vamos começar fazendo a divisão do número complexo 2 menos i pelo complexo i. Como a estratégia de toda divisão de número complexo é multiplicar o de cima e o de baixo pelo conjugado de baixo, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos i. Distribuindo então agora, 2 vezes menos i dá menos 2i, menos i vezes menos i, menos e menos dá mais, i vezes i ao quadrado. E aí embaixo, ó, i vezes menos i dá menos i ao quadrado. Agora eu vou trocar i ao quadrado por menos 1, então vai ficar menos 2i, menos 1 em cima, e embaixo vai ficar menos o i ao quadrado, que é menos 1. Como menos e menos é mais, então vai ficar menos 2i menos 1 sobre 1 positivo. E como esse 1 eu coloco se eu quiser, eu obtenho então o número menos 2i menos 1, que organizando ele é menos 1 menos 2i. Bem, então o número complexo 2 menos i sobre i, ele vale menos 1 menos 2i. Acontece que a questão pediu o conjugado dele. Então o conjugado dele é só trocar o sinal da sua parte imaginária. Trocando o sinal da parte imaginária, o conjugado é menos 1 mais 2i. E a resposta correta é o item D. Sexta questão da Universidade Estadual de Londrina. A forma algébrica do número complexo z, que ele é 1 mais 3i sobre 2 menos i, é quanto? Bem, como aí se trata de uma fração, toda fração é uma divisão, então aí na verdade é uma divisão de número complexo. Estratégia para a gente dividir número complexo. Multiplica embaixo e em cima pelo conjugado de baixo. Conjugado de 2 menos i é 2 mais i, está multiplicado embaixo e em cima. Vamos distribuir então agora o produto, fazer o chuveirinho. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes i dá i.
3i vezes 2 dá 6i. E 3i vezes i dá 3i ao quadrado. Embaixo, que eu tenho um produto da soma pela diferença, a gente já sabe que dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai dar 2 ao quadrado menos i ao quadrado. Vamos agora juntar os que derem para juntar. Vamos calcular a potência e vamos substituir i ao quadrado por menos 1. Então eu vou repetir o 2. I mais 6i dá 7i, mais 3 vezes i ao quadrado, que é menos 1, sobre 2 ao quadrado, que é 4, menos i ao quadrado, que é menos 1. Vou agora resolver a multiplicação e vou trabalhar os sinais. Então, repito 2 mais 7i, mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. Embaixo, menos e menos dá mais, então ficou 4 mais 1. Agora eu vou juntar. 2 menos 3 dá menos 1, mais 7i, sobre 4 mais 1, que é 5. Então, o número complexo z, ele é menos 1 mais 7i sobre 5, que a gente pode separar o denominador 5, então fica menos 1 sobre 5, mais 7 sobre 5i, de maneira que a resposta correta, então, desse número complexo z, é o item C. Bem, dessa forma, a gente chega ao fim dessa videoaula de correção, uma correção de uma atividade que abordava aí revisão das propriedades, não é nem das propriedades, mas das operações iniciais envolvendo número complexo. Até a próxima, então.